Olá, sejam bem-vindos à edição 200 do programa Diálogos. E hoje, para debater e marcar a nossa presença no Dia Internacional do Orgulho LGBT, nós conversamos com o professor e ativista Daniel Camargo, de Bauru. Daniel, muito obrigada por sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Daniel, por que é tão significativa essa data, 28 de junho, do Orgulho LGBT? Bom, primeiro tem uma data, né, do orgulho LGBT para o nosso país, que lidera índices gigantescos de crimes contra pessoas homossexuais, transexuais, né, inclusive até pessoas heterossexuais sofrem com esse preconceito, né. Eu acho que é um dia para a gente lembrar que a gente deve parar com essas mortes, né? Quando você vê o histórico desse Dia Internacional, ele vem também cercado de movimentos de lutas, né? Das pessoas irem à rua, né? Para garantir os seus direitos enquanto LGBT, o direito de ser, né? De se expressar. Então, no Brasil, eu considero que esse Dia Internacional, principalmente para a gente se recordar dessas mortes, né? E fazer de tudo para que elas não voltem a acontecer. E tem tido uma adesão a esse dia, não só de quem é LGBT, de quem é ativista em prol dos direitos, mas da sociedade geral, de abraçar a causa e lutar por esses direitos, por uma sociedade mais igualitária? Isso. Na questão aqui, quando a gente pensa no Brasil, quando a gente fala de orgulho, né, do Dia de Orgulho LGBT, a gente pensa automaticamente, né, nas paradas LGBTs que ocorrem, principalmente aqui no nosso estado de São Paulo, que é uma das maiores do mundo, né? Eu acredito, né, enquanto profissional, principalmente da área da educação, que a parada ela dá uma visibilidade, mas ela não deve ser o único evento, tanto de uma prefeitura quanto a de São Paulo, que é grande, quanto de prefeituras menores. Se fosse uma vez ao ano só esse Sim, momento. eu acho que não deve se resumir a isso, né? Então, às vezes, né, a mídia só coloca como esse evento como a parada LGBT, né? Isso envolve uma série de questões para quem é ligado a boates e tudo mais. Eu acho que não deveria se extinguir somente nisso. Muitas vezes é destinada uma verba muito alta para esses eventos, seja como na cidade de Bauru ou na de São Paulo, e acredito também que poderia se repensar em atividades educativas ao longo do ano, que isso não se resumisse apenas em junho, apenas próximo dessas datas. É um processo de sensibilização, sim, Daniel, que falta na sociedade? Falta. E às vezes quando a gente pensa, né, automaticamente quando se fala em orgulho LGBT no dia, você pode inclusive conversar com as pessoas que nem se enquadram como LGBT, elas vão automaticamente se recordar da parada. Desse momento festivo, né, que deve ser festivo sim, acho que a gente conseguiu inúmeros direitos, mesmo que veio da parte jurídica, né, e necessariamente não do legislativo direto, mas do jurídico. Eu acredito que a gente deve recordar dessa data, né, e, porém, fazer mais atividades educativas nos diversos âmbitos das prefeituras. E aí, pensando nessas atividades educativas, né, que causas são essas que nós devemos abraçar, defender e, principalmente, debater em nossa sociedade? Sim, começa com as questões do gênero, né? Houve, assim, muita resistência agora nos planos municipais educacionais para a retirada da questão da discussão de gênero, né? Quando a gente entra no âmbito LGBT, a primeira coisa que a gente tem que pensar que a luta pelos direitos LGBTs é uma luta pelos direitos humanos. Porque quando eu havia citado para vocês, né? Como assim só não sofre com homofobia e transfobia, né? Heterossexuais também sofrem com isso. A partir do momento que você tem aí, né, uma mídia que inclusive reproduz, né, um caso de um pai andando abraçado com o filho e esse pai ser espancado ao ponto de perder sua orelha, a gente vê que a homofobia não é um problema apenas para pessoas homossexuais. Então, quando a gente... Que à primeira vista parece que é só... Sim, que é que só assola a comunidade, né, que auto-se-identifica, que bota a cara a tapa na sociedade como homossexual. Não, a gente tem esse caso. Nós temos inúmeros outros casos, inclusive de agressão à mãe com a filha, né, que um grupo extremista julgou ser um casal de garotas homossexuais e as agrediu também, né? Então, é uma luta por direitos humanos, né? Uma luta por poder se expressar como que você realmente é e ter direito à tua vida, né? Como a gente já mencionou, o Brasil lidera principalmente no caso de mortes contra transexuais, né? Então, quando a gente diz na questão da LGBT, esses eventos eles devem privilegiar uma primeira discussão que é primordial, que muitas bancadas aí religiosas querem retirar, que é a questão da discussão do gênero. Porque se começa que também temos um Brasil que lidera na morte contra as mulheres, né? Mulheres sendo estupradas, mulheres sendo mortas, mulheres que apanham todo dia nos seus cotidianos, isso se reflete na escola. Quando você traz esse debate à escola, isso é colocado inclusive pelos alunos, pelas alunas, a questão da violência doméstica. Então, antes mesmo de chegarmos em todas as siglas que englobam esse orgulho LGBT, né, essa comunidade, é uma problemática a ser tratada a geral, né? Porque quando não se trata a questão de gênero, a gente se mantém a desigualdade entre as mulheres, a gente se mantém essas mortes, né? É muito triste pensar que o Brasil, né, mesmo a gente estando aí no século XXI avançado muito nas políticas públicas, a gente tem um grau de, um número de mortes de mulheres muito grande, né? Perdida por essa violência que perpassa esse segmento pela questão da desigualdade de gênero, né? E pensando nessas sexualidades que estão
né, embutidas na sigla, né, que outras causas são essas, né, a explicação, essa sensibilização para entender primeiro a questão de gênero e depois essa sexualidade. Sim, primeiro a gente precisa falar sobre as coisas. Não falar sobre elas não tem resolvido. Porque se você pensar na própria questão do número de estupros, do número de violência doméstica dentro das mulheres, não se tem espaço para se falar sobre isso. Né? Se conquistou, não posso nem dizer que é uma conquista, eu não acho que ter uma lei que protege uma mulher é uma conquista, pelo contrário, isso é um motivo da gente refletir. Né? Ter uma lei que te protege é porque tem gente que está te agredindo. Normalmente a gente vai pelo caminho inverso, a gente não investe na educação dos sujeitos e depois a gente investe numa punição e isso se esgota. Fica a punição lá escrita, né? Muitas vezes ela não se efetiva no campo da realidade e não se investe na educação desses sujeitos. Né? Então, não se fala sobre isso na família, não se fala sobre isso em outros ambientes que as pessoas acessam desde a infância até a adolescência, até a vida adulta. Então, não falar cria os diversos tabus. Nesses tabus a gente repercute, né? Então vira um ciclo. Então, na educação dos meus pais não era falado. Meus pais viraram agentes que transitam por outros ambientes, como o trabalho, também não se fala. E quando se fala de uma forma jacosa ou uma forma carregada de preconceitos, né? Que também não se extrapola esse preconceito, fica na piada ou fica na estigmatização dos sujeitos, né? Então não se gera nenhum campo de reflexão. Tanto que quando você traz essa questão para a escola e conversa de uma forma aberta com os jovens, e tanto meninos quanto meninas, né, é fantástico a devolutiva, assim. Como também é muito triste quando se constata a questão da violência doméstica, né, porque esses índices, eles estão dentro da escola também, eles estão em todos os ambientes. Né? Você comenta bastante a questão da escola, você atua na educação básica como coordenador de uma escola pública e essas demandas, né, que vêm dessa temática da sociedade, né, principalmente pensando na formação das crianças, é o tema então do nosso próximo bloco. Okay. O Diálogos faz uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos sobre o Dia Internacional do Orgulho LGBT com um ativista aqui de Bauru, Daniel Camargo. Daniel, nós conversávamos sobre os impasses que a sociedade ainda tem no sentido de necessitar de uma sensibilização, né? E aí termos um dia específico para que as pessoas se sintam reconhecidas ou até mesmo, né, dignas dos seus direitos. E aí a questão da escola, né? Pensar na formação dos cidadãos para que haja, né, o conhecimento, né? Acho que a primeira palavra é isso, né? Conhecer, é identificar, né? O que é gênero, o que é sexualidade. Eu gostaria que você, devido à sua experiência enquanto professor, coordenador de uma escola, né, em que medida que a educação básica ela ainda apresenta entraves para esse tipo de debate? Bom, ela apresenta diversos entraves, né, que perpassam na questão de que na formação, né, dos profissionais que atuam na educação não houve um momento para debate de gênero. Seja ainda, infelizmente, quando ele perpassou pela faculdade ou quando ele estava nessa educação básica. Né? Então, primeiro a gente perpassa que o profissional não foi formado para falar sobre essas questões. Não há nem formação continuada para isso. Estamos fazendo pontualmente entre as unidades, né? Mesmo porque o governo, como a gente pensa no estado de São Paulo, ele mandou algumas diretrizes, ele chamou para que os professores mediadores tivessem um bate-papo sobre gênero e sexualidade. E quando os profissionais voltam dessas orientações, o primeiro entrave que eles têm até um certo receio de falar sobre isso, porque como eles nunca, né, chegaram aí na fase adulta 30, 40 anos, e eles nunca conversaram sobre isso, né, eles sentem uma resistência e um receio, um medo, né, de falar sobre. Né. Então, no caso, a primeira coisa que a gente precisava, né, é adentrar com esses assuntos, para que a gente quebre esse ciclo de silêncio. Né? Então, por exemplo, quando a gente tem um profissional que necessita falar sobre isso, ele se sente inseguro, né, por causa da devolutiva da família. E aí que é um ponto que eu gosto de tocar muito. Né, a família dos estudantes. Isso, principalmente agora que eu estou na coordenação, é que a gente tem um documento, né, infelizmente ainda a gente tem que ter os documentos para nos firmar sobre isso, né, e o professor tem autonomia também na sala de aula. Né? Esse documento seria o PCN, que é o Parâmetro Curricular Nacional, né, que ele prevê que da 5ª à 8ª série, né, que agora é o 9º ano, né, do 6º ao 9º ano, essas questões vêm à tona. E ele é bem incisivo em várias questões que as pessoas morrem de medo de falar. Né? Ele diz bem claro que a orientação sexual, a discussão de gênero dentro da escola, né, ela deve ser diferente do âmbito familiar e dos outros âmbitos que o aluno já tem acesso. Né? Ela deve ser principalmente baseada nos conhecimentos produzidos cientificamente, então sejam eles psiquiátricos, psicológicos, né, sociais também. Né? E ele não deve, né, deixar de falar sobre esses tabus. Inclusive, na diferenciação de gênero, deve-se falar sobre, né, os estigmas que a mulher carrega, os estigmas que o menino carrega dentro da sua criação. E na questão do corpo, não se é só DST.
Se está previsto nesse documento que se deva falar sobre o prazer, que se devam conhecer as diversas formas de se relacionar com as pessoas de forma respeitosa e prazerosa, né? Então, o documento ele te dá um respaldo para falar, né? Aí a gente encaixa com a questão da formação, né? Como ainda a universidade não está totalmente aberta para esses temas, porque se você pegar qualquer grade de licenciatura, não ser abordado. Eu mesmo me formei em 2010 e nunca tratei nenhuma dessas questões, mesmo sendo formado para encontrar essa diversidade dentro da sala de aula, né? E aí, pensando no papel da universidade, Daniel, você participou este ano de um evento, né, na sua segunda edição do Transtornar o Olhar, Invisibilidades Trans, Sujeitos de Direitos e Sujeitos de Desejos. Qual que é a importância de termos na universidade, aí aqui no nosso caso, especificamente uma universidade pública, fomentando esse tipo de debate com ativistas? Sim, eu vejo como fantástico, assim. Hoje, né, eu estive revendo as fotos, né, e ver uma foto de uma bandeira trans na frente de um portão aberto da universidade me deixou até emocionado, né, que teve no evento, porque eu vejo como o meu caso, né, eu entrei na faculdade sem saber quem eu era, né, eu fui descobrir quem eu era com 18 anos, nunca se falou sobre isso em nenhum ambiente, né, as referências que eu tinha de pessoas transexuais eram pessoas ligadas à droga, à prostituição, mas não se abre uma reflexão de que ao longo da nossa história, né, somos colocados ainda, né, para fora de casa, somos marginalizados na escola, né, então quando fecha a porta da família, muitas vezes a escola ainda dá um jeito de fechar a porta para as pessoas trans, né, e a universidade fica cada vez mais distante, assim como, né, o emprego formal. Então ver um evento, uma discussão como essa, eu vejo como não só salvar vidas, mas como salvar sonhos, né? Não adianta estar vivo se você está infeliz, porque você não entende quem você é. Então talvez esses eventos tragam uma luz não só para as pessoas, mas para que a gente conviva melhor como ser humano, né? Porque quando você está bem resolvido com você, o mundo faz mais sentido para você. E nesse evento nós contamos também com a participação de um outro ativista, né? E também pesquisador da área, que é o Edu Cavadinha, que participa hoje do Ponto de Contato. Vamos ouvi-lo. A gente sabe que a população LGBT é uma população assim vulnerável, né, e sofre muitas iniquidades em relação a vários aspectos sociais, né, muitas faltas de direitos, muitas inseguranças em relação a várias questões, né. É uma população que ainda está muita luta, está construindo a passos lentos, mas está construindo, né, e está conseguindo ganhar cada vez mais espaços. A academia, historicamente, ela sempre teve envolvida nessas conquistas de espaço, né, com esse diálogo, movimentos sociais, gestão, etc. Ela sempre teve nesse lugar. E, atualmente, a gente está vendo que mais pessoas LGBTs têm acedido à academia, né? A gente vê, principalmente, eu vou falar um pouco mais da questão das pessoas trans, né? Que são a parte mais vulnerável do LGBT, né? Como também sendo homem trans, né? E tenho visto que as pessoas trans estão com esse desejo de entrar na academia também, para começar a provocar esse debate dentro da academia. E a gente viu que o Enem, muitas já pediram o uso do nome social. Só o fato do Enem ter aberto para a questão do nome social, né, que é uma pessoa trans que pode, mesmo que não tenha retificado seu registro, não queira retificar o registro, porque é um processo judicial, né, pode requerer dinheiro, tempo, etc. Ela pode pedir o nome social para fazer o Enem, etc. E isso já abriu, né, uma coisa tão simples já abriu assim, um espaço muito grande para que as pessoas vejam que podem chegar ali e vão ser respeitadas na sua identidade, né? Então, assim, a questão da escolaridade, academia, que é uma coisa que tem sido negada para as pessoas, principalmente travestis e transexuais, né, que acabam sendo expulsos de casa muito cedo. Também acontece com jovens gays e lésbicas, etc. Então, eles não conseguem, muitas vezes, chegar a esse lugar porque não tem essas condições, né? E a gente está começando essa discussão para a juventude está começando a revolucionar mais um pouco, a questionar, né? Questionar essas normas, questionar por que tanto preconceito e começaram e eu acho que também tem um pouco a ver também com a internet, né, difundindo muito esse conhecimento, o acesso à internet e a discussão que está havendo lá, todas as coisas estão começando a entrar e usar mais esse espaço que é para ser usado, que transforma mesmo, né, como veio o evento que a gente está aqui, o Transtornar o Olhar, o Transformar, né, a gente precisa transformar os espaços de discussão e dominar eles num sentido de que a gente tenha mais visibilidade, né. Eu espero assim que a gente
tem gente que é meio pessimista, diz assim, não, vocês só conseguem atrair quem já tem uma sensibilidade. Eu já acho que não. Acho que quando a gente consegue entrar e consegue trazer algumas questões, consegue dialogar, né? Muitas pessoas começam a se sentir tocadas, começam a pensar e refletir sobre algumas questões que não tinham parado para refletir ainda, principalmente quando elas veem uma pessoa em carne e osso, né, ali no meio, por exemplo, cada vez mais pessoas trans entrando, travestis entrando e entrando para a discussão, aí as pessoas começam a conhecer, porque elas eram, né, marginalizadas, nem sequer estavam ali naquele espaço, e quando elas começam a entrar, começa a mudar os olhares, começam a mudar práticas, né? As pessoas que vão se profissionalizar em determinadas profissões que têm que lidar com pessoas, começam a pensar diferente, eu acho que sim, que tem um impacto muito interessante. Eventos como esses da Unesp, o Dia do Orgulho, porque tem que assim mostrar mesmo, dar visibilidade para essas questões. Mas a gente encontra muitas resistências, né? Eu estou na UNB, na Universidade de Brasília, e, por exemplo, a gente fez uma semana de saúde, gênero e sexualidade, onde a gente colou nos banheiros plaquinhas falando que o banheiro era para todas as pessoas, sejam mulheres. Aí o banheiro de mulheres era para mulheres lésbicas, trans, para travestis, gordas, magras, ricas, pobres, negras, brancas, ou seja, embaixo tinha esse banheiro era para todas as mulheres. E assim fizemos para os banheiros masculinos também. Colamos isso e uma poesia mais ou menos para explicar por que aquela intervenção nos banheiros. Em menos de 24 horas, acho que deu 24 horas, um grupo pequeno de pessoas, porque foi agindo na surdina, arrancaram todas as placas e deixaram só a inscrição homem e mulher, né? Então, assim, a gente tem conseguido trazer o debate. Fizemos a semana, foi linda na UNB, teve muita participação, muita gente se sentindo tocada, que não conheciam várias temáticas e especificidades das pessoas LGBT, ao mesmo tempo que tivemos essa mostra de violência e agressão, que foi essa intolerância de arrancar essas placas. Então a gente lida com essa tensão, né? Não quer dizer que vamos chegar na universidade, vamos ser bem-vindos, todo mundo vai querer discutir com a gente, não. A gente tem as resistências também. Mas sabemos que não podemos baixar a cabeça, né? A gente tem que sempre insistir com a conversa, diálogo e sempre mostrando como eventos como esse, da Unesp, o Dia da Visibilidade, isso a gente não pode abrir mão, de jeito nenhum, porque esse é o espaço que a gente tem para marcar, dizer assim, nós existimos, nós estamos aqui, nós queremos mais direitos, não mais nem menos que qualquer outra pessoa. A gente quer ter direito de existir, direitos sociais, direitos de viver, de segurança, de saúde, educação, como qualquer outra pessoa. Não é nada de privilégio, né? É só uma questão de equidade, né? Daniel, então, diante de tudo aquilo que é colocado pelos ativistas que defendem a causa, né, a importância desses debates, a gente conversa, então, um pouco mais sobre o que significa ser sujeito de direitos e sujeito de desejos nessa sociedade no nosso próximo bloco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos sobre o Dia Internacional do Orgulho LGBT e todas as causas que estão envolvidas na defesa dos direitos iguais a todos os indivíduos com o ativista Daniel Camargo. Daniel, nós conversávamos sobre o evento no qual você e o Eduardo Cavadinha, que participou no Ponto de Contato, estiveram presentes na Unesp para debater os sujeitos trans. E eu gostaria que, primeiramente, você explicasse para a gente o que é ser um sujeito trans, né? Quais os equívocos que a sociedade ainda comete ao dialogar com um sujeito trans. De uma forma simples, né? Eu gosto bastante de uma dinâmica que eu utilizo quando eu vou fazer roda de conversa com os jovens, né? Que é um trabalho que eu faço entre as escolas que me convidam, inclusive em outras cidades, né? Que eu gosto muito que a gente se recorde um pouquinho da nossa infância, né? Eu gosto muito da metáfora da loja de brinquedos, que tudo começa por aí, né? Então, automaticamente todo mundo, né, pensando na nossa sociedade brasileira, tem uma visão da loja de brinquedo, né? Você poderia perguntar para você, se você fosse entrar numa loja de brinquedo, o que automaticamente você veria? Você vai escolher presente de menina ou menino. Isso, já há uma divisão, né? Desses universos, eles são quase antagônicos porque eles não se encontram, né? Então você pensa num primeiro brinquedo para um garoto, né? Vamos pensar aí num carrinho ou até mesmo num brinquedo, num hominho, né? Que aí você já tem a demonstração da força, você já tem a demonstração, né, do deslocamento, isso é permitido para esse universo masculino, né? E quando você pensa no universo feminino, o que você se depara?
com brinquedos imobilizadores, né, com brinquedos que geram cuidado, que geram inclusive o interno, né, e isso se reflete quando você vai até qualquer rua que tem crianças brincando, é muito raro ver as meninas ainda na rua, né. E aí, a primeira classificação que a gente tem, né, para dizer se uma pessoa é homem ou é mulher, ela é altamente biológica, né? Então, se você nasce com um órgão reprodutor masculino, te encaixam desse lado azul, né? Se você nasce com um órgão reprodutor feminino, te encaixam nesse lado rosa, né? Então, você chega, qual é a opção de escolha que você tem se você já chega num mundo pronto? Então, automaticamente, tudo que é daquele universo feminino, daquele universo masculino, está contigo, né? Aí eu brinco sempre com os alunos. Em que momento, né, nesse universo masculino e feminino, o órgão genital ele é necessário para as atribuições que são da sociedade, né? E aí sempre fica um silêncio na plateia, né? Porque se você pensar no carrinho, né, em nenhum momento você usa o seu órgão genital para ser representado dentro da sociedade. E essa é a forma de se classificar, muitas vezes ainda, que se impera, né? Hoje, os estudos da psiquiatria, da psicologia, os estudos sociais, já têm brigado por um espaço que o gênero é uma construção social. Então, você classifica ou não de uma forma do corpo, né? O corpo que te dá as atribuições que você vai viver na sociedade, né? Então, isso já nos ajuda a explicar o que seria a pessoa transexual, né? A pessoa que transgride essa classificação biologizante. Então, não se nasce com um pênis e automaticamente, né, você deve se sentir um rapaz, né? E não se nasce com um órgão genital feminino e automaticamente você deve estar embutido nesses papéis que são tidos do universo feminino. Então, a pessoa transexual, ela tem uma identidade de gênero diferente, né, da qual lhe é atribuída ao nascimento. Há uma diferença biológica exatamente. De identificação social, podemos dizer assim? Sim. Aí, no meu caso, meu primeiro trauma, né, eu acho engraçado, né, e muito bom que isso tenha acontecido comigo, meu primeiro trauma em relação a isso foi a escola. A escola foi... A minha primeira depressão foi quando eu entrei aos 7 anos na escola, né? Porque antes de eu entrar na escola, para mim eu era um menino, porque eu vivia no meu ambiente familiar, sozinho, e ao entrar na escola isso é muito marcado, né? Então, inclusive, é fila dos meninos, a fila das meninas, se sente como uma moça, né? Essas coisas que vão controlando o teu corpo o tempo todo, né? Eu gosto de brincar, mas aí você é professor, as pessoas vão conviver com você, elas vão virar todas transexuais, né? Falam, não, calma, gente, né? O mundo, ele é predominantemente heteronormativo, nem todo mundo é assim, né? Então, foi o primeiro trauma e eu fui, aos 7 anos, eu já descobri que eu era uma pessoa trans, porque a minha psicóloga disse aos meus pais, né? Mas meus pais nunca falaram sobre isso, eles me esconderam isso. Aí eu fui olha só, né? Aos 22 anos eu consegui me entender enquanto sujeito, né? Então, acredito que se deve ter uma sensibilização, né? Não só para a questão dos transexuais, mas para a questão também, como a gente já tocou, né? A questão da mulher, do homem, do quanto a gente corta as pessoas dos seus sonhos, né? Não teve muito distante, há 2 anos atrás, um pai acabou assassinando o seu filho por ignorância, né? O garoto foi no Rio de Janeiro, né? Isso foi muito noticiado. O garoto gostava de ajudar nas tarefas domésticas, né? Isso é tido de qual universo? Do feminino. Ele levou uma surra, infelizmente, né? O pai, devido ao seu ato, conseguiu perfurar seu pulmão e ele veio a óbito aos 8 anos. Então, se tolhiu aí alguém que poderia ser, no máximo, né? Se um dia viesse a ser homossexual ou não, ele poderia ser um bom pai, né? Que ia ajudar a dividir as tarefas com a sua companheira ou não, né? Isso ele foi tolhido. Então, creio que a gente tem um papel muito grande quando a gente fala desse orgulho LGBT. Né? É ser esse sujeito de desejos, né? De construir sonhos sim, e poder alcançar... De poder exercitá-lo, né? Porque quando a gente diz a identidade de gênero, ela não tem nada a ver com a sua sexualidade, né? Então, se você se considera um sujeito masculino, né? Como eu, por exemplo, né? Automaticamente não estou fadado, obrigado a gostar de mulheres, né? A minha sexualidade, ela pode e deve transitar, né? Porque eu preciso conhecer meu corpo e eu tenho direito ao prazer como qualquer pessoa da sociedade, né? E é isso que também a gente prega ao dizer sujeito de desejos e sujeito de direitos. Né? E os direitos que nós, né, eu gosto, quando a gente classifica muito, às vezes a gente distancia, né? Nós, sociedade geral, né? Eu quero não que só eu possa me expressar enquanto um homem transexual, todas as pessoas, né? A gente não está pedindo algo diferenciado, a gente só está pedindo que se respeite, que se ame, né? Afinal, outra coisa que eu gosto muito de constatar, o Brasil, né, se autodeclara 80% seguidor de Jesus Cristo e a primeira premissa que ele deixou foi o amor, né? E a gente prega tanto ódio com esses índices de violência contra mulheres, LGBTs, que tem alguma coisa equivocada nessa história, né? Para a gente encerrar, da forma como nós começamos, temos um Dia Internacional do Orgulho LGBT.
Então, o que é ser LGBT e ter orgulho disso, Daniel? O que é ser LGBT, ter orgulho é ser feliz, é poder passar por toda essa educação que quis castrar seu corpo, suas ideias e seus desejos, e estar vivo e poder ser inspiração para que outras pessoas não percam suas vidas vivendo a vida de outras. Daniel, muito obrigada por sua participação e que, assim como você, todos os outros cidadãos e cidadãs que se identificam, né, com essa história, com essa causa, né, que possam exatamente provocar essa sensibilização na nossa sociedade. Possam viver e amar seus corpos e se amar como são. Muito obrigada, Obrigado Daniel. a você. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse programa e entender um pouco mais sobre o orgulho LGBT, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.